O Banco Central do Japão acaba de elevar sua taxa básica de juros para 1% ao ano. Pode parecer pouco, mas para os japoneses esse é o maior nível desde 1995. E aí surge uma grande pergunta: como um país consegue funcionar com juros de 1% ao ano, enquanto aqui no Brasil a taxa básica está acima de 14%? A resposta está na história econômica de cada país. Durante décadas, o Japão enfrentou um problema que parece estranho para nós brasileiros: a deflação. Enquanto nós convivíamos com preços subindo, eles conviviam com preços parados ou até caindo. E isso não aconteceu por alguns meses. O Japão passou mais de 2 décadas tentando gerar inflação e crescimento econômico de forma consistente. Pode parecer ótimo pagar menos pelas coisas, mas quando os preços caem por muito tempo, as pessoas tendem a adiar compras. Por que comprar hoje se talvez esteja mais barato amanhã? E quando as empresas acreditam que venderão seus produtos por preços menores no futuro, a expectativa de lucro diminui. Com menos perspectiva de lucro, elas investem menos, contratam menos e a economia perde dinamismo. Para combater esse problema, o Banco do Japão manteve os juros próximos de zero, em alguns momentos até negativos, durante muitos anos. O objetivo era incentivar o consumo, os investimentos e a atividade econômica. E aqui existe uma curiosidade que parece desafiar a lógica. Por que alguém emprestaria dinheiro para um governo recebendo juros negativos? Antes de continuar, vale esclarecer uma coisa. Quando falamos em juros negativos, isso não significa que qualquer pessoa poderia entrar em um banco, pegar um empréstimo e devolver menos dinheiro depois. Se fosse assim, todo mundo pegaria dinheiro infinito emprestado. Os juros negativos aconteciam principalmente nos títulos públicos e em algumas operações entre instituições financeiras. Na prática, um investidor comprava um título do governo, sabendo que no vencimento receberia menos dinheiro do que havia investido. A explicação é que nem todo investidor busca o maior retorno possível. Muitos buscam apenas segurança. Fundos de pensão, seguradoras, grandes instituições, esses tipos de investidores frequentemente precisam manter parte do patrimônio em ativos extremamente seguros, mesmo que a rentabilidade seja baixa ou até negativa. Além disso, em momentos de incerteza, alguns investidores preferem perder um pouco de dinheiro, sabendo exatamente quanto vão perder, em vez de correr riscos maiores em outros ativos. E ainda havia uma outra motivação. Muitos acreditavam que os juros poderiam ficar ainda mais negativos no futuro. Quando os juros caem, o preço dos títulos sobe. Essa era uma possível maneira de obter ganhos pela valorização desses títulos antes do vencimento. Esse é um tema muito interessante que envolve a precificação dos títulos no mercado, mas fica para um outro vídeo. Voltando aos juros do Japão, manter juros tão baixos durante tanto tempo também teve suas consequências. Enquanto o Japão oferecia juros próximos de zero, diversos outros países pagavam taxas muito mais elevadas. Isso incentivou o movimento conhecido como carry trade. Investidores tomavam dinheiro emprestados no Japão a custos baixíssimos e aplicavam esse capital em países que ofereciam juros maiores. Imagine a seguinte situação simplificada. Um investidor consegue captar recursos a 1% ao ano no Japão e investir no Brasil recebendo algo próximo a 15%. À primeira vista, parece uma arbitragem perfeita. No entanto, existe um detalhe muito importante: o câmbio. Em algum momento, esse investidor precisará trazer o dinheiro de volta para o Japão e converter seus reais novamente em ienes. Se durante o período o iene se valorizar, os reais acumulados passarão a comprar menos ienes. E boa parte do ganho obtido com os juros pode desaparecer. Em alguns casos, o investidor pode até perder dinheiro. Uma forma de eliminar esse risco seria travar o câmbio através de contratos futuros. Ou seja, garantir desde hoje a taxa de câmbio que será utilizada lá na frente quando o dinheiro voltar para o Japão. No entanto, se todo mundo fizer esse hedge, os próprios preços dos contratos futuros se ajustam para incorporar a diferença de juros entre os países. E aí a oportunidade desaparece. O mercado se autoajusta para evitar a arbitragem. E por isso o carry trade normalmente não é uma arbitragem sem risco. Ele existe justamente porque alguém está disposto a correr risco cambial. Mas é importante destacar que o carry trade não é o único motivo responsável pela desvalorização do iene. Durante anos, o Banco do Japão manteve esse juro muito inferior aos observados em grandes economias e adotou uma política monetária extremamente expansionista. Com juros tão baixos, muitos investidores passaram a buscar aplicações em países que ofereciam retornos maiores, vendendo os ienes para comprar outras moedas. Esse aumento da oferta de ienes no mercado e da demanda por outras moedas estrangeiras contribuiu para a desvalorização da moeda japonesa ao longo dos anos. Além disso, o país possui uma forte dependência energética do exterior. O Japão produz sua própria eletricidade, mas importa grande parte do petróleo, gás natural, carvão e urânio necessários para abastecer sua matriz energética.
Após o acidente nuclear de Fukushima em 2011, diversos reatores nucleares foram desligados, aumentando ainda mais essa dependência energética. Quando o petróleo e gás ficam mais caros, o Japão precisa enviar mais recursos para o exterior para comprar energia. Isso aumenta a demanda por moedas estrangeiras e pode gerar pressão adicional sobre a moeda japonesa. E quando milhares de investidores fazem carry trade ao mesmo tempo, essa pressão cambial pode se somar aos demais fatores. Eles vendem a moeda japonesa para comprar dólares, euros, reais e outras moedas. Essa pressão ajuda a enfraquecer ainda mais a moeda. E um iene mais fraco tem dois defeitos. Por um lado, ajuda as exportações japonesas, porque seus produtos ficam mais baratos para compradores estrangeiros. Por outro, encarece as importações. Como o Japão importa grande parte de petróleo e do gás que consome, quando esses produtos ficam mais caros no mercado internacional, o custo para gerar economia também aumenta. Esse aumento acaba sendo repassado para empresas e consumidores, encarecendo o transporte, produção e diversos bens e serviços. Com isso, a pressão sobre os preços tende a aumentar e a inflação tende a subir. E foi a combinação desses fatores, energia mais cara, moeda enfraquecida, aumento gradual dos salários e mudança na dinâmica global dos preços, que ajudou a trazer a inflação de volta ao Japão nos últimos anos. Foi um dos motivos que levou o Banco do Japão a começar a elevar os juros novamente. Mas se a inflação japonesa está em torno de 1,5% ao ano, por que os juros não precisam subir tanto? A resposta passa por alguns fatores. O principal deles é a credibilidade. O Japão possui um longo histórico de estabilidade econômica e inflação controlada. Quando o Banco Central toma uma decisão, o mercado tende a acreditar que ela será suficiente para manter a inflação sob controle. O segundo fator é uma enorme poupança interna. Famílias, empresas e instituições japonesas acumularam ao longo de décadas uma quantidade gigantesca de recursos financeiros. Isso significa que existe muito dinheiro disponível para financiar empresas e o próprio governo. E quando existe muita oferta de dinheiro, o custo por esse dinheiro tende a ser menor. O terceiro fator é o perfil demográfico do país. A população envelhece, cresce pouco e consome menos do que consumia décadas atrás. Com uma demanda mais moderada, a pressão inflacionária também tende a ser menor. Existe ainda um detalhe que torna essa história ainda mais curiosa. O Japão possui uma das maiores dívidas públicas do planeta, superior a 250% do PIB. E eu já trouxe em outros conteúdos a ideia de que olhar apenas para o tamanho da dívida pode ser enganoso. Porque, se dívida alta fosse suficiente para explicar juros elevados, o Japão deveria ter alguns dos maiores juros do mundo. Mas acontece justamente o contrário. Primeiro porque a maior parte dessa dívida está denominada na própria moeda do país. Segundo, porque uma parcela enorme dessa dívida está na mão dos próprios japoneses. Além disso, o país acumulou durante décadas essa poupança interna, criando uma base estável de investidores dispostos a financiar o governo. E existe ainda um componente difícil de medir, que foi a confiança falada mais anteriormente. Os investidores acreditam que o governo japonês continuará honrando seus compromissos. Agora compare isso com o Brasil. Nossa inflação gira em torno de 5%. Temos um histórico muito mais instável, marcado por períodos de elevada inflação, crises econômicas e desvalorizações cambiais. Além disso, investidores costumam exigir uma remuneração maior para emprestar dinheiro ao país. É o que chamamos de prêmio de risco. Imagine dois amigos pedindo dinheiro emprestado. Um sempre pagou em dia e o outro já atrasou várias vezes. Naturalmente, você exigiria mais remuneração para emprestar ao segundo. O mercado faz algo parecido com os países. Quanto maior o risco percebido, maior tende a ser a remuneração exigida pelos investidores. E talvez esteja aqui a parte mais interessante da história. Se a inflação do Japão é de aproximadamente 1,5% e os juros são de 1%, e os juros é de 1%, faz sentido. Mas se a inflação brasileira está próxima de 5%, por que os juros estão perto de 15%? De onde surgem esses quase 10% de diferença? A resposta não está apenas na inflação, ela está também na confiança que falamos lá atrás, no risco percebido pelos investidores, na estrutura econômica e na credibilidade construída ao longo do tempo. Inclusive, o Brasil frequentemente aparece entre os países com os maiores juros reais do planeta. Por isso, a comparação correta não é perguntar por que o Japão tem juros de 1%. A pergunta mais interessante é entender por que o Brasil ainda precisa pagar quase 15% para manter a inflação sob controle e atrair capital. E antes de encerrar, um último comentário muito interessante, muito importante para mim. Eu estou longe de ser um especialista em economia japonesa e também não pretendo resumir em poucos minutos toda a complexidade macroeconômica de um país que passou décadas enfrentando desafios muito diferentes dos nossos.
Meu objetivo aqui não é oferecer uma explicação definitiva, é apenas trazer alguns elementos que ajudem a entender por que economias diferentes podem operar com taxas de juros e condições macroeconômicas tão diferentes. Porque muitas vezes nós olhamos apenas para um número, seja inflação, juros ou dívida pública, e esquecemos que existe toda uma estrutura econômica por trás. Se esse vídeo servir para gerar mais perguntas, curiosidade e enriquecer o debate, então ele já terá cumprido seu papel.